Olá, estamos começando mais um Bom Dia Maranhão, hoje quarta-feira. Que bom saber que você está aí ligado nas principais notícias do dia. Confira os destaques de hoje. Pesquisa da TAEM aponta corrida acirrada para segundo turno em São Luís. Feira agroecológica volta à Praça da Alegria com artesanato e produtos sem agrotóxicos. Vacinação contra pólio é prorrogada no estado. Em Imperatriz, Conselho Tutelar divulga números da violência contra crianças e adolescentes na região tocantina. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Já deu para perceber que o programa está cheio de informação para você ligado com a gente nessa manhã de quarta-feira, né? Vamos juntos assim até as 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Bom saber que você está com a gente em todo o Maranhão. Um abraço aos amigos da região Tocantina, os amigos da região leste do Maranhão também, os amigos aí em Caxias, acompanhando a nossa programação. Lá na Baixada Maranhense também, São Bento ligado com a gente nessa manhã. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação em Santa Helena, em Pinheiro também, ligados com a gente aqui no nosso Bom Dia, viu? Você também que é da Baixada e que mora aqui em São Luís. Tem muito baixadeiro aqui, não tem? Tem bastante, principalmente ali na área Itaquibacanga, rapaz. Muita gente aí pela manhã cedinho, já começando o dia bem informado, ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, o Senado Federal repudiou o desfecho de um julgamento sobre estupro em Santa Catarina. O Eduardo Bueno tem outras informações para nós. Esse é um caso sério que ganhou grande repercussão ontem, inclusive nas redes sociais, não é, Bueno? Bom dia. Pois é, bom dia para você, bom dia a todos. Ganhou uma imensa repercussão, principalmente pelo resultado, como você já bem disse, né? O juiz lá de Santa Catarina inocentou o réu porque, segundo ele, não havia aí a intenção de estuprar, o que ficou aí considerado ou sendo levado aí pelas redes sociais como estupro culposo. Isso nem existe no Código Penal brasileiro. Essa aprovação dessa nota de repúdio foi feita ontem pelo Senado Federal. O pedido foi do senador do Espírito Santo, o senador Fabiano do Espírito Santo. Ele fez essa solicitação e ele fez aí uma nota de repúdio junto com os outros senadores, representando todo o Senado Federal, contra o promotor do caso, né, o promotor Tiago Carriço de Oliveira, contra o juiz Hudson Marcos e também contra o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho. A vítima, como a gente já bem sabe, é a influenciadora digital Mariana Ferrer. Ela conta que teria sido estuprada em 2018 durante uma festa lá no estado de Santa Catarina. Inclusive, na época, ela disse que era virgem. Durante o julgamento, viu, Adalberto, essa vítima ela foi aí humilhada pelo advogado. Essas imagens foram divulgadas por um site, o site The Intercept, dessa audiência. Ele, inclusive, chegou a mostrar fotos íntimas dela para tentar desqualificar o discurso de que ela teria sido estuprada. Ministros do STF também se pronunciaram, como é o caso de Gilmar Mendes, que falou em tortura. A Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar a conduta tanto do juiz, né, quanto do promotor do caso. Foram abertas investigações. Já o Ministério Público lá do estado de Santa Catarina, ele se pronunciou. Ele disse que o promotor em vários momentos atuou em defesa da vítima. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não quis pronunciar, diz que o juiz não vai falar sobre a decisão. Já o advogado de defesa diz que não haviam provas e por isso ele foi inocentado, o autor, o homem. Já o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos divulgou nota que repudia toda essa situação e que, inclusive, repudia esse termo de estupro culposo. Diz que está acompanhando o caso e que já fez solicitações tanto ao Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, OAB e Corregedoria Geral do Ministério Público de Santa Catarina. Então, além do Senado, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos do Governo Federal também já fez solicitações com relação a este caso lá no estado de Santa Catarina e também nas entidades nacionais para a defesa dessa vítima. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno, pelas informações. O governador Flávio Dino também se manifestou sobre o assunto. Você sabe que o governador Flávio Dino foi juiz durante muito tempo, né? Professor, inclusive, dessa área do direito, e ele reafirmou ontem que em 30 anos de atuação profissional na área jurídica, como juiz, professor e advogado, já ouviu muitos absurdos, mas estupro culposo é a primeira vez, segundo o governador, que essa violência contra o direito não prospere. Foi a publicação feita pelo governador Flávio Dino ontem em suas redes sociais e vários outros
advogados, juristas se manifestaram sobre o assunto também. Então, que fique claro, não existe esse termo. Então, é preciso que a investigação siga e o Senado, de forma acertada, lançou uma nota ontem sobre esse assunto. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão, vamos lá? Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado. Na tela, o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. É esse boletim aqui, ó, com os dados: 186.209 casos confirmados. Desses casos confirmados, 179.490 casos recuperados. O número de casos ativos, 2.638. Óbitos, 4.081. Os novos casos, 100 na Ilha de São Luís, 5 em Imperatriz e 118 nas demais regiões. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ao vivo à Imperatriz saber como é que está esse caso aí da Covid-19 lá, os dados, os números relacionados à Covid na segunda maior cidade do estado, hein? Em todo o país, em 24 horas, foram registrados 243 óbitos e foram notificados 11.843 novos diagnósticos positivos, tá certo? Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Informação não para. Olha, apesar de mais de 152 mil doses da vacina contra a polio terem sido aplicadas no estado, no Maranhão a campanha foi prorrogada. Lá na região tocantina, menos de 60% do público-alvo foi alcançado. A meta era alcançar 95% e foi menos de 60%. A gente tem, inclusive, uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. Até o momento, foram aplicadas 152.601 doses da vacina em todo o estado. A meta é vacinar 95% do público-alvo, mas até o momento, apenas 55% foram vacinados. Para ter acesso à vacina, os pais ou responsáveis devem apresentar um documento com foto, a carteirinha do SUS, incluindo a carteirinha de vacinação. As doses estão sendo aplicadas em postos e unidades de saúde em todo o estado do Maranhão, exceto os postos que estão fazendo um atendimento exclusivo para a Covid-19. De acordo com a coordenadora de atenção básica, Sormani Branco, a meta é para crianças de 12 meses a menores de 5 anos. A gente espera que a população, que a mãe que não levou o seu filho ou o pai para vacinar contra essa vacina a polio, né, que é de 0 a menor de 5 anos, procure a unidade até o dia 30 de novembro, certo? A unidade mais próxima. Também devem se vacinar menores de 15 anos para preencher a carteira vacinal. Além da vacina oral da poliomielite, estão sendo aplicadas outras 17 vacinas que estão na rotina e que estão em atraso. Tem a vacinação do adolescente também, né, e de toda essa faixa etária, que procura a unidade básica mais próxima. Menos, quero aqui frisar para vocês, o Milton Lopes, né, que hoje é referência para o Covid. A cafeteira, mais uma vez eu quero informar a população que nós retornamos, né, os atendimentos que a atenção básica preconiza. São 7 horas e mais 8 minutos. A gente continua falando de saúde aqui no Bom Dia. Agora a gente vai lá para a região tocantina. A gente mostrou a reportagem sobre Imperatriz. A gente fala de saúde lá porque o Geisel tem dados atualizados em relação à Covid-19 lá na segunda maior cidade do estado. Não é isso, Geisel? Bom dia. É isso mesmo, Adalberto. Bom dia para você, bom dia a todos acompanhando a nossa programação. Os números só crescem aqui em Imperatriz. A população deve ficar atenta e alerta também que todo cuidado ainda é pouco. Os números da Covid-19 voltaram a subir no mês de outubro, crescimento de 24,9% no número de casos confirmados. O percentual é em comparação ao mês de setembro. No mês anterior, foi registrado 582 casos da doença. Em outubro, foi para 727 confirmações no mês. O quantitativo ainda é menor que no mês de agosto, quando foram registrados 947 casos do coronavírus. Outubro fechou com 382 mortes desde o começo da pandemia, em março. Existem decretos aqui, Adalberto, já divulgados e lançados, onde as pessoas têm que ficar atentas também a esses decretos. Um decreto, no momento, dispõe do funcionamento da administração pública e de atividades econômicas organizadas a fim de atividades físicas e esportivas em estabelecimentos privados. Também um decreto onde bares e similares estão com 70% da sua capacidade aí liberadas, mas os números estão sendo registrados, estão sendo divulgados pelos boletins epidemiológicos pelo governo municipal. E a ocupação dos leitos, nesse exato momento, a rede estadual há internados apenas suspeitos e não residentes da cidade. Leitos clínicos, Adalberto, 17 ocupados. Leitos de UTI,
15 ocupados. No Hospital Municipal de Campanha, Covid-19, UPA São José, há residentes de outras cidades. Leitos clínicos, 2 ocupados, e leitos de UTI, 3 ocupados. Então, fica aquelas dicas, né? Usar sempre a máscara, o álcool em gel, evitar aglomerações e também o distanciamento social. Mesmo, Adalberto, nós sabemos que ainda não existe a vacina, então temos que tomar sempre aquele cuidado, né, Adalberto? Voltamos com você no estúdio. Verdade, Gisele, todo cuidado. Obrigado pelas informações. Gisele Nascimento lá de Imperatriz, falando ao vivo, são 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Fica o alerta aqui mais uma vez, estamos em tempo de pandemia, gente. Então, todo cuidado, vamos ter cuidado. Eu lembro essa semana depoimentos de pessoas dizendo que chegavam às vezes em festas de aniversário, que voltaram a acontecer em algumas residências, e aí às vezes as pessoas ficavam constrangidas porque chegavam na festa e às vezes só elas estavam usando máscara. Então, assim, todo cuidado, ainda é preciso que a gente tenha esse cuidado. Seja na praia, a gente fez no final de semana mais uma reportagem na praia, mostrando que as pessoas já estão relaxadas demais com as medidas sanitárias, né? Então vamos levar a sério, ainda estamos em tempo de pandemia. Vamos fazer cada um a sua parte para que tudo isso passe o mais rápido possível. São 7 horas mais 11 minutos, 7h11 em todo o Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. O Corpo de Bombeiros conteve um incêndio no bairro do Calhau que atingiu uma área de 150 metros e estava bem próximo a vários condomínios residenciais. Moradores que não quiseram se identificar afirmaram que o primeiro foco de incêndio seria resultado de uma pessoa que teria incendiado lixo no local. Foram utilizadas 2 viaturas de combate na guarnição chefiada pelo Sargento Silva do Corpo de Bombeiros. Consumidores inadimplentes de todo o país já podem negociar dívidas e contas atrasadas com até 99% de desconto durante mais um feirão Limpa Nome do Serasa. Os descontos serão oferecidos por mais de 50 empresas parceiras de diversos segmentos até o dia 30 de novembro. Segundo a Serasa, pelo menos 64 milhões de consumidores podem ser beneficiados. Nesta edição, a negociação poderá ser feita em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou para 30 de novembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil no segundo semestre de 2020. Os aditamentos dos contratos deverão ser feitos pelo sistema SIS-FIES. A medida vale para contratos simplificados e não simplificados. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. A certidão de antecedentes criminais da Auditoria Militar já pode ser obtida pela internet. O serviço, que antes dependia do trabalho manual da Secretaria da Unidade, já está disponível online e pode ser acessado no espaço Jurisconsult, localizado no site do Portal do Poder Judiciário. Com a nova funcionalidade, o usuário dos serviços da Justiça não precisa mais se deslocar até a unidade, o que reflete mais facilidade na obtenção da certidão, sendo mantida a segurança do documento. No próximo bloco, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. E mais, em Feira Agroecológica volta a ocupar a Praça da Alegria, no centro da cidade. A gente vai falar das vantagens dessa feira que voltou aí depois do período de pandemia. Nós voltamos já, depois do intervalo, um instante só, são 7 horas e mais 13 minutos agora. São 7 horas e mais 18 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa quarta-feira. Estamos de volta para falar sobre segurança em Imperatriz. A violência contra crianças e adolescentes preocupa. Os dados do Conselho Tutelar apontam os registros feitos neste ano de 2020. Vamos ver na reportagem. O balanço divulgado pelo Conselho Tutelar de Imperatriz mostra dados preocupantes. A cidade é dividida em 2 áreas para atendimento do órgão, que, juntamente com a sociedade, deve zelar para que crianças e adolescentes tenham acesso efetivo aos seus direitos. A violência contra crianças e adolescentes se expressa em múltiplas formas. A omissão por parte dos responsáveis a cuidados básicos, como a vacinação, por exemplo, já configura negligência, o tipo de violência mais comum em Imperatriz. Segundo a coordenadora do Conselho Tutelar da Área 2, os números podem ser ainda mais preocupantes. São números muito preocupantes, mas por incrível que pareça, este número aí, ele ainda é bem inferior à realidade existente no nosso município. Porque
Quando esses dados vêm chegar aqui ao Conselho, é porque a situação já chegou ao seu extremo, chegou a algo visível, em que foi provocada a denúncia. Mas temos ainda muitas crianças e adolescentes que estão sendo negligenciadas. A coordenadora também destaca a violência psicológica ou emocional, a mais silenciosa e mais difícil de ser identificada. Muitas denúncias ainda não sendo feitas e aproveitamos aqui esta ocasião, este momento, para sensibilizar, né, a sociedade, aos vizinhos, as pessoas mais próximas das crianças. Se você identificar uma criança que está tendo o seu direito violado, seja ele em qualquer esfera, na educação, na saúde, no esporte, lazer, cultura, que denuncie. Nós temos um canal, um número gratuito, e a sua identidade ela é mantida no mais absoluto sigilo, que é o canal Disque 100, né, que é um canal nacional dos direitos humanos. E temos também os números de telefones dos conselhos tutelares daqui de Imperatriz, área 1 e área 2, que vai aparecer aqui, né, abaixo na reportagem. Comigo o Silvio Alves, que apresentou o Bandeira 2 ainda há pouco, está ali fazendo as últimas checagens para deixar você atualizado com as principais notícias do dia. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher identificada como Adriana Fernandes do Nascimento, de 36 anos. Ela foi morta na segunda-feira no bairro São Caetano, situado na periferia do município de Balsas, Silvão. Exatamente. Adalberto, a polícia suspeita de crime de encomenda, crime de pistolagem, até pela retórica do crime, onde lá na casa onde ela morava, funcionava também um estabelecimento comercial. Era o feriado de segunda-feira, o comércio estava aberto, quando o indivíduo chegou perguntando sobre um determinado produto, ela disse que não tinha, o indivíduo saiu e logo em seguida ele retornou já com a cobertura de um segundo indivíduo e acabou executando a dona Adriana com cerca de 6 disparos. A polícia acredita em crime de pistolagem justamente por causa de todo esse roteiro, né, que foi feito pelo criminoso, ou seja, ele confirmou a presença da vítima e voltou para executá-la. Ela ainda tentou correr porque no comércio, lá no comércio, o comércio funciona no mesmo local onde ela reside, na mesma residência. O marido dela estava lá também. E aí a polícia agora quer entender a motivação, né, e descobrir quem foi o executor e possivelmente o mandante, a motivação e o mandante desse crime aí, lá na cidade de Balsas. Há informação de que uma das linhas de investigação aí trata a questão de agiotagem, exatamente, de dinheiro, tem enfim. essa linha aí, que é uma linha que está sendo seguida aí na investigação feita pela polícia, e aí dentro dessa linha de investigação já teria uma pessoa que figura como principal suspeita. Silvan, a polícia vai apurar se mais pessoas estão envolvidas aí naquele crime que você mostrou aqui, do empresário suspeito de espancar e arrastar até a morte um morador de rua pelo centro histórico aqui da capital maranhense, o caso que ganhou repercussão nacional, inclusive. Sim, exatamente. Esse caso aí é o caso do morador de rua, né, que foi arrastado aí pelas ruas do centro histórico. O empresário está preso, o dono do restaurante ali na Rua de Santana, está preso o vigia, que foi a pessoa que ligou para ele dizendo que o Carlos Alberto estava lá nas proximidades do restaurante, esse restaurante que, segundo ele, vinha sendo alvo de vários arrombamentos. O que a polícia quer entender é a participação desse outro vigia aí. Tem um vigia que está preso e tem esse aí que corre o risco de ser preso, porque a polícia entende que ele foi omisso quando ele aparece nessas imagens, a vítima estava viva ainda, sendo arrastada, agonizando, pedindo socorro, e ele não se manifestou, ou seja, podia ter ligado para a polícia e tal, embora seja questionável o que ele podia fazer naquela hora, ali naquele momento, para intervir naquela situação, né, de brutalidade, mas que pelo menos poderia depois, hoje as pessoas podem denunciar de forma anônima, ele poderia ter denunciado de forma anônima o empresário quando ele presenciou essa cena aí. Então, a polícia, os delegados da SHPP estão analisando a situação desse vigia, que ele está solto ainda, é o vigia de rua ali nas proximidades da Praça da Misericórdia, ele corre o risco de ser preso também pelo fato de ter se omitido aí nessa questão. A acariação deve ser feita entre o Gildemar, que é o Gil, proprietário do restaurante, e o outro vigilante que está preso, outro vigia que está preso,
né, para montar ainda pontos que ainda não estão encaixados perfeitamente, porque há divergência, ou seja, contradições no que diz o empresário e no que diz esse vigilante que acabou entrando como coautor. Então, a cariação nada mais é do que colocar os dois frente a frente numa sala, na presença do delegado, do escrivão, para dirimir essas dúvidas e saber, afinal de contas, qual é a verdadeira história sobre a questão da execução. Eles estão presos por tortura, né? São crimes graves, tortura, execução, ocultação de cadáver a partir do momento. Terrível, só imaginar uma situação como essa. Imagina, você imagina lá essas cenas aí, que foi mais um grande trabalho feito, diga-se de passagem, pela SHPP, que tem mais de 90% de aproveitamento, que eles partiram de um corpo que foi encontrado jogado na área ali do terminal da integração da Praia Grande. De lá eles começaram a montar esse quebra-cabeça com essas imagens das câmeras de segurança, e daí eles partiram através dessas imagens para o empresário e também para o vigia envolvido nesse crime aí. Terrível, crime bárbaro. Terrível, crime bárbaro. Os Obrigado, dois estão viu, na penitenciária, viu? Estão na penitenciária. Exatamente. E pode ter mais gente envolvida, como E pode você ter falou. mais gente, diante dessa cariação pode surgir mais pessoas que poderão também ser presas aí para responder pelo crime que cometeram. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vamos falar de coisa boa, a gente precisa mudar a energia aqui, são 7 horas e mais 25 minutos, 7h25. Olha, a gente vai falar de solidariedade e determinação. Uma vendedora de doces no bairro Nova Caxias, ela teve a casa reformada por um casal de empresários. A mulher passava por muitas dificuldades com a família e a ajuda chegou, claro, na hora certa. Vamos ver? O choro é de gratidão. A jovem Karine Nunes, de 22 anos, acaba de realizar um sonho. A casa dela foi completamente reformada. A reforma foi bancada pelo empresário Isaías Barbosa e sua esposa Rosana Barbosa. Pelas redes sociais, eles conheceram um pouco da história de Karine Nunes, desempregada, mãe de 3 crianças e que vende doces para sobreviver. Um dos filhos de Karine é o Vinícius. Ele foi diagnosticado com catarata congênita, uma doença que pode causar cegueira. Por causa do problema de saúde do filho, Karine e o marido Jordean nunca conseguiram concluir a reforma da casa. Estas fotos mostram como era a casa antes da reforma. Uma moradia muito simples, sem piso, sem reboco nas paredes. O local não oferecia nenhum conforto para a família. Agora, com a casa reformada, Karine, o marido e as crianças vão viver com mais conforto e qualidade de vida. Tudo que a Karine mais queria era um local adequado para trabalhar. Mas graças à solidariedade do casal de empresários, ela conseguiu muito mais do que isso. E a casa dela foi completamente reformada. A gente não tinha uma casa boa e hoje Deus me deu esse presente que estava tão distante. E hoje sim eu posso dizer que eu tenho um local digno de trabalhar. A entrega da casa foi emocionante para todos que participaram do projeto. Para nós é gratificante, né? A gente poder realizar o sonho de alguém, né? Fazer com que a pessoa se sinta bem, né? No local que mora, no local que trabalha. Me sinto muito feliz, né, por ter ajudado a Karine a realizar esse sonho, né, porque eu acredito que ela desejava isso no fundo do coração dela, né, ela almejava isso, e eu acredito que Deus, ele ouviu essa petição dela. Deus é maravilhoso sempre. Eu costumo dizer agora nas minhas palavras que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Nunca deve desistir, e que bom que existem pessoas, né, solidárias para prestar aí ajuda o tempo inteiro, independente, inclusive, de ter feito o registro ou não dessa ajuda que você fez, né? Então, o importante é ajudar e colaborar, assim, ainda bem, esse período de Covid tem sido um tempo tão difícil para todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, tantas ações solidárias têm se multiplicado no mundo inteiro. Vamos continuar plantando essa semente, gente, é importante. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Vamos saber como é que está o tempo, porque você sabe que nós estamos passando um período de mudança no estado todo, né? Lá em Balsas, no sul, 55 milímetros de chuva ontem. Aqui em São Luís, um chuvisco na madrugada, a chuva está chegando, o tempo está nublado. Nós vamos ver como é que está o tempo agora em Imperatriz, com imagens ao vivo. Predomina por lá tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Essas imagens são ao vivo, olha aí, ó, que beleza, o Rio Tocantins, é muito bonita a cidade de Imperatriz. Imagens do clima ao vivo, nesse momento você tem da cidade de
Imperatriz. Vamos saber como é que está o tempo agora em outra cidade aqui do nosso estado. A gente vai agora para a capital maranhense. A gente está no centro da cidade, essas imagens são do centro. O sol ainda está demorando para aparecer aqui na capital. Nós vamos com imagens ao vivo, portanto, estamos aí com imagens já de São Luís, onde predominam poucas nuvens, ausência de chuva hoje durante o dia, a mínima de 26, a máxima é de 34 graus nesse momento. E fica aquela sensação abafada, continua. À noite, então, complicada a situação, né? Temperatura lá em cima. Legal, imagens de São Luís ao vivo. Agora a gente vai para a cidade de Açailândia, imagens do climaauvivo.com. Mais uma vez, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora, a mínima é de 24 graus e a máxima de 30. Olha só quanta nuvem aí, quantas nuvens carregadas aí na cidade de Açailândia. Imagens em tempo real você tem nesse momento do clima em algumas cidades aqui do Maranhão. Vamos saber agora como é que fica o tempo em mais 3 cidades do nosso estado, hein, gente? A gente começa com Caxias. Vamos lá? Na tela para você, a previsão do tempo para essas 3 cidades, são mais 3 cidades em geral, né? A situação no Maranhão inteiro é praticamente igual, né? Tempo abafado, a chuva vai chegando aos poucos em algumas regiões. Em Caxias, por exemplo, a gente tem céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, a mínima 23 e a máxima de 35 graus. Em Carolina, um abraço aos amigos que nos acompanham lá em Carolina, acompanhando a TV Difusora, muitas nuvens, chuva isolada por lá, gente. Mínima de 24, máxima de 34 graus, é muito quente. Em Bacabal, tempo hoje nublado, chuva isolada, mínima de 23 e a máxima na casa dos 36 graus, também muito quente. O LabMet, Laboratório de Meteorologia da UEMA, é parceiro nosso e traz para você a previsão do tempo sempre aqui no nosso Bom Dia Maranhão, hein? São 7 horas mais 31 minutos, 7h31. No próximo bloco, nós vamos comentar a pesquisa da Dataem que aponta segundo turno na capital maranhense. A gente vai falar sobre essa corrida para o segundo turno já com John Coutrin. Ele vem aí também falando de um outro assunto. O PT Nacional enquadrou o deputado Zé Carlos, deputado federal, sobre a eleição aqui na capital maranhense. Vamos saber o motivo já com o John Coutrin. A gente volta daqui a pouco. Imagens ao vivo a gente tem nesse momento na rua de Santana, no centro da cidade. Aí no centro, ainda o trânsito tranquilo nesse momento, no começo dessa manhã de quarta-feira. Já a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís também. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Um instante só. Voltamos com o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 36 minutos, gente, em todo o estado. Vamos falar agora de eleições. Olha, esse ano a Justiça Eleitoral está chamando a atenção para a importância de combater as notícias falsas. Ações do tipo podem ser consideradas crimes que precisam ser denunciados. O Tribunal Superior Eleitoral alerta o cidadão para o papel fundamental de denunciar irregularidades no processo eleitoral. Entre elas, as fake news, que caso o cidadão se deparar nas redes sociais com conteúdo que contenha informações falsas ou prejudiciais às eleições, ele pode conferir a veracidade na aba Fato ou Boato dentro do site do TSE. Neste ano, o disparo de mensagens em massa foi expressamente proibido pela Justiça Eleitoral, justamente para evitar a disseminação de conteúdo mentiroso. Sem dúvida, a fake news ela tem um duplo poder, eu diria, né? Além de denegrir, de destruir a imagem de candidatos honestos, ainda esconde a verdade sobre candidatos extremamente maldosos. Calúnia, injúria e difamação são crimes que já contam no Código Eleitoral desde a sua criação. Já o da fake news, o 326A, foi introduzido em 2019. É preciso saber, de fato, o que configura esse crime. A fake news, neste caso, é dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade, atribuindo a alguém um fato criminoso ou infracional que aquela pessoa sabe que não é verdadeira com fins eleitoral. Para quem comete o crime, há até prisão como consequência da propagação de falsas notícias. A lei ela tem caráter geral, a lei ela impõe-se a todos. A toda aquela pessoa que comete qualquer ato que é típico, que está na previsão da legislação penal, ela responde. Todo mundo brasileiro que é capaz, ele responde pelos seus atos, nos termos da lei.
A Justiça Eleitoral esse ano, inclusive, já promete usar até drones para flagrar situações no dia da eleição, né? Crimes eleitorais. Então, apertando o cerco. São 7 horas e mais 39 minutos. E atenção, hein? Termina amanhã o prazo para que o eleitor possa solicitar a segunda via do título. Mas olha, quem perder a data não vai ficar sem votar. O prazo para a emissão da segunda via termina na próxima quinta-feira, mas o eleitor nem vai precisar correr até um cartório. É que este ano a versão do aplicativo de celular com o título digital foi atualizada. A gente ainda vive um momento de pandemia, né? A pandemia ainda está aí, então o eleitor ele deve tomar os seus cuidados. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral aperfeiçoou o e-título para que ele tenha mais funcionalidades e que o eleitor não precise ter a sua segunda via. Com novas funcionalidades, como a justificativa de ausência na data do pleito, se estiver com a foto, apenas o aplicativo para smartphone poderá ser utilizado na sessão. A pandemia fez com que a biometria fosse dispensada. As urnas serão abertas às 7 horas da manhã e fecharão às 5 da tarde. Mais de 4,5 milhões de maranhenses estão aptos a votar. Além do título de eleitor e do documento de identificação com foto, no dia da votação, o cidadão vai precisar levar um instrumento a mais, a máscara de proteção individual, que é obrigatória. Outra informação importante é que no dia do pleito, os idosos vão ter prioridade para votar entre as 7 e as 10 da manhã. A gente teve que diminuir a quantidade de sessão. Quando a gente tem que diminuir a quantidade de sessão, a gente tem que remanejar eleitores dentro de um mesmo local de votação. Nesse sentido, a Justiça Eleitoral pede que o eleitor procure saber aonde ele vai votar com antecedência, através do site do TRE, do site do TSE, do e-título, do 0800. Dessa forma ele vai estar atualizado. Não deixe para no dia da eleição, onde é que eu vou votar? Tudo vai estar congestionado no dia da eleição, os sistemas, a internet. Então o ideal é que ele procure saber antes. Fica o alerta aqui. Geralmente a gente deixa tudo para a última hora, né? O brasileiro é assim. Mas atenção, a eleição está chegando, faça tudo com antecedência, como você viu aqui na reportagem, e a diminuição, inclusive, do número de sessões. A gente vai acompanhar. Ainda falando sobre eleições, a TV Difusora continuou a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura da capital no programa Hora D. Ontem foi a vez do candidato Duarte Júnior, do Republicanos. Duarte Júnior é o 6º candidato à Prefeitura de São Luís, sabatinado no programa Hora D. Ele é do Partido Republicanos e, se eleito, defende como prioridade tornar os serviços públicos da gestão municipal mais eficientes. A nossa prioridade máxima é acabar com a fila de espera por consultas e exames, fazer a saúde funcionar bem para todos, tirar as pessoas da fila e botar para atender. Nós vamos aumentar o horário de atendimento até a noite, até às 10 horas, botar para atender também aos fins de semana. Nós vamos garantir uma descentralização dos serviços de saúde dentro dos terminais, vamos colocar serviços básicos de saúde, marcação de consultas e exames, até porque o cidadão desce no terminal, faz o procedimento, faz a consulta, marca a realização do exame e não precisa pagar uma outra passagem. Entre as perguntas dos eleitores, Duarte falou sobre saneamento básico, infraestrutura nas feiras e saúde. É a segunda vez que Duarte Júnior concorre a um cargo político. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual e agora disputa a Prefeitura de São Luís. A sabatina do programa Hora D começou no dia 27 de outubro e segue até o dia 11 de novembro, com a participação de todos os candidatos à Prefeitura da capital. Nesta quarta-feira, será a vez do candidato do PRTB, Silvio Antônio. Você confere agora a agenda dos candidatos à prefeita de São Luís para esta quarta-feira. Bira do Pindaré tem sessão do Congresso pela manhã, à tarde entrevista à emissora de TV, caminhada no Novo Angelim e à noite carreata no Quatraque. Gesael pela manhã tem carreata da Guajajaras ao centro, à tarde panfletaço e adesivaço na Curva do 90 e ainda à tarde carreata do centro à Avenida Guajajaras. À noite ele participa de culto na Assembleia de Deus. Franklin Douglas pela manhã assina carta compromisso com o direito dos idosos na OAB. Ainda pela manhã tem entrevista à emissora de rádio. À tarde, entrevista à emissora de TV, faz panfletagem na Rua Grande e participa do Ponto e Vírgula na Rádio Difusora FM. À noite, faz adesivaço em frente ao comitê na Beira-Mar e participa de live do Movimento Negro Unificado. Eduardo Braide pela manhã participa de evento em favor da política da pessoa idosa. À tarde, gravação de programa eleitoral. E à noite, reunião com a equipe da coligação Pra Frente São Luís.
Neto Evangelista faz caminhada pela manhã na Vila Conceição. Ainda pela manhã, assina carta compromisso em favor da política da pessoa idosa na OAB e tem reunião com o candidato a vereador no ANIL. À noite tem reunião da educação na Avenida dos Holandeses. Rubens Júnior pela manhã faz caminhada na Vila Embratel, no Saviana, e à tarde caminhada no Grande Turu. À noite participa de carreata da Coab ao Quatraque. Duarte Júnior faz panfletagem no ANIL e ainda pela manhã visita o mercado da cidade operária e assina carta compromisso de política da pessoa idosa no auditório da OAB. Participa também de sessão na Assembleia Legislativa. À tarde faz caminhada no Recanto Verde e à noite tem evento cultural na Coama. Hertes Dias pela manhã faz panfletagem em frente ao TRT na Areinha, com candidato a vereador. Grava vídeos sobre cultura para a emissora de TV. À tarde tem gravação de conteúdo para as redes sociais e panfletagem na Feira do Vinhais. Os demais candidatos não enviaram agenda até o fechamento desta edição. Olha, a TV Difusora divulgou o resultado da pesquisa DataM para prefeito de São Luís. Foi analisado um cenário estimulado e perguntado aos eleitores se os candidatos para prefeito de São Luís fossem esses, em qual o senhor ou a senhora votaria. Veja o resultado. Em primeiro lugar, aparece Eduardo Braide, com 38% das intenções de voto, seguido por Neto Evangelista, com 14,7%. Depois, aparece Duarte Júnior, com 14,5%. Rubens Júnior foi citado por 6,4% dos entrevistados. Depois, Bira do Pindaré, com 2,7%. Geisael Marques, 1,7%. Iglesio Moisés, 1,2%. E Silvio Antônio, 1%. Hertes Dias e Franklin Douglas foram citados por menos de 1% dos entrevistados. Nenhum deles marcou 6,7% e não responderam 12,9%. A pesquisa DataM TV Difusora ouviu entre os dias 29 e 30 de outubro 801 entrevistados em São Luís. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa ainda foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral, com o número MA 094791/2020. Comigo no estúdio agora o nosso colunista de política, John Coutrin. Temos outros assuntos na pauta, João, mas a gente começa falando da pesquisa DataM ontem, mostrando aí uma queda no candidato Eduardo Braide em relação ao percentual que tinha ali liderando, e aí agora o Neto Evangelista já embolando com o Duarte ali na segunda posição, é isso? Bom dia. É isso. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. É isso, um novo cenário, não é? Essa pesquisa apresenta um novo cenário, diferente de todos os outros já divulgados agora. Isso é o primeiro a se destacar. Segundo, que há um empate rigorosamente técnico, não é nem dentro da margem de erro, porque muitas das vezes 3, 4 pontos, você pode falar, está empatado tecnicamente, agora está empatado rigorosamente os dois candidatos, Neto Evangelista com o Duarte Júnior, com uma leve vantagem para o Neto Evangelista, que pela primeira vez ele ocupa a segunda colocação, o segundo lugar. Nos outros cenários ele vem em terceiro, né, atrás do Duarte Júnior, e pela pesquisa DataM, o Neto já aparece em segundo, já ultrapassando o Duarte Júnior. É importante destacar também, frisado, Alberto, que a pesquisa DataM, nós trabalhamos com ela também nas eleições passadas aqui na TV Difusora, e ela acertou, né? Acertou, um instituto que vem acertando, e dessa vez foi o primeiro levantamento que eles fizeram. DataM foi o primeiro levantamento que eles fizeram já nas eleições de São Luís deste ano, e aponta já um cenário, né, em que o Neto está em segundo lugar. Além disso, Adalberto, o Braide está no segundo turno, não é? Essa diferença talvez não tire mais, pouco provável. Braide no segundo turno com tendência de queda. Ele que já esteve bem mais à frente e perdendo votos, não é? Ali na frente, perdendo votos, caindo, e os outros candidatos crescendo, sobretudo o candidato Neto Evangelista. Ele que vem no ritmo, né, nessa onda crescente, já nos últimos dias de campanha. A gente sempre diz que as eleições em São Luís, as últimas eleições, são as eleições de chegada.
você às vezes larga bem na frente. Eu lembro do Eduardo Brade muito na frente, nas primeiras pesquisas que foram divulgadas, e agora nós vemos aí a eleição de chegada em uma leve vantagem, né, por o Neto Evangelista, faltando aí pouco mais de 10 dias para as eleições. Então, quem tiver aí, tiver mais na rua, a militância, importante destacar, importante ressaltar o apoio da militância do PDT, que talvez tenha feito diferença para o Neto nos últimos dias, além da própria ajuda do Wellington do Curso. O Wellington do Curso também tem sido incansável aí no sentido de impulsionar a candidatura do Neto nos bairros. Todos os dias o Wellington do Curso está ali fazendo uma caminhada, uma carreata, e a campanha do Neto se dividiu em várias frentes, né? Pedro Lucas indo para um lado, o Wellington para o outro, o senador Everton também, que entrou na campanha, o senador Everton entrou na campanha, e isso talvez tenha sido a diferença, feito a diferença para o Neto Evangelista, além, claro, do debate da difusora que foi realizado aqui no sábado. Então, talvez um dos fatores que contribuíram para que o Neto tenha crescido aí nessa pesquisa, além, claro, da mudança de postura dele em relação ao próprio programa eleitoral, em relação aos próprios adversários também, né? O Neto foi uma postura de enfrentamento, até de também mostrar a realidade das propostas de outros candidatos. Então, isso impulsionou, talvez tenha ajudado o Neto a crescer, e agora, Adalberto, faltam poucos dias aí, vamos aguardar, né, nessa disputa aí bem forte entre o Neto e o Duarte Júnior para quem irá para o segundo turno. Ô João, o PT Nacional enquadrou o deputado Zé Carlos sobre as eleições aqui na capital? Porque o Zé Carlos, deputado federal do PT, ele apoia um outro candidato. O PT aqui na capital tem um nome, apoia um nome, que é o candidato do PCdoB. Tem a vaga de vice, inclusive. Inclusive, né? A vaga de vice, que é o vereador Norato Fernandes. E o PT está na chapa do PCdoB com a candidatura do Rubens Pereira Júnior. Então, o PT deve aí entrar com um processo, né, ético, no Conselho de Ética aí, contra o deputado Zé Carlos, infração disciplinar, inclusive contra o estatuto do próprio PT, né, que mostra que não pode desobedecer. O Zé Carlos, no mínimo, poderia ficar neutro, né, não apoiar ninguém, ficar na dele, mas ele faz campanha por um determinado candidato. E isso, claro, incomoda o PT, incomoda a direção nacional. O próprio Lula tem pedido voto para o candidato Rubens Júnior, uma liderança do partido. Então, o Zé Carlos está indo, né, contra a orientação do PT, apoiando um outro candidato aqui na capital, que não seja o candidato Rubens Júnior, que é o candidato do PT aqui em São Luís. Então, o deputado Zé Carlos deve tomar um puxão de orelha, né, da direção nacional do PT, e deve ser enquadrado. João, como é que está o estado de saúde do deputado Wilton Rocha? Ele chegou a ser transferido para a UTI de um hospital em Brasília, teve complicações aí com a Covid-19. O que você tem de informação? O quadro do deputado federal Wilton Rocha, que é do MDB, inspira cuidados, Adalberto, porque ontem ele foi transferido para a UTI do Hospital Santa Lúcia, lá em Brasília, porque ele precisou na suplementação de oxigênio, dificuldade de respirar, falta de ar, e aí foi necessária suplementação de oxigênio por máscara de inalação, né? Reinalação. Então, o deputado Wilton tem um quadro estável nesse momento, mas que inspira cuidados por conta da idade dele já avançada, e isso é necessário, portanto, que se esteja atento, né, ao quadro dele diante da Covid-19, que muitas das vezes às vezes a pessoa acha que está boa, mas na verdade não está, acaba agravando. O deputado Wilton até que estava bem, não tinha nenhum tipo de problema, estava enfrentando a Covid de forma tranquila, né, estável, mas de ontem para hoje ele teve uma piora no quadro. A gente espera que ele, Adalberto, consiga aí superar rapidamente isso, né, e consiga sair do hospital. Outra informação também é importante destacar em relação ao quadro nacional, Adalberto, é que o senador Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, naquele caso das rachadinhas. Nós falamos aqui do caso do Queiroz, por organização criminosa e lavagem de dinheiro. É uma denúncia do Ministério Público, né, do Rio de Janeiro, já que houve movimentações atípicas do Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, de 1,2 milhão de reais. Isso, claro, pelo COAF. O COAF detectou e viu essa movimentação atípica e, claro, uma investigação das rachadinhas. E isso, portanto, já tem um desdobramento em relação ao caso do senador Flávio Bolsonaro, que pode responder, que pode virar réu, né? É apenas uma denúncia feita pelo Ministério Público. Se for aceita, o Flávio Bolsonaro vira réu nesse caso das rachadinhas. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã.
John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos em frente aqui, a informação não para. Olha, consumir produtos saudáveis, sem agrotóxicos, com preços justos e acessíveis. Quem não quer, não é? Esse é um dos atrativos da Feira Agroecológica e Solidária, que voltou após o período de pandemia para a alegria dos consumidores. O Eduardo Bueno está lá na feira agora e tem mais detalhes para a gente sobre essa experiência, que tem um apoio, inclusive, né, Eduardo, da Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária. Eduardo. Pois é, Adalberto, depois de quase 8 meses com as atividades paralisadas, a feirinha agroecológica aqui da Praça da Alegria, no centro da capital, retomou as suas atividades, é claro, seguindo aí todas as medidas sanitárias por conta da pandemia do coronavírus. E a feirinha agroecológica aqui do centro, ela é apoiada pela Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. Vou conversar então com a secretária adjunta de Economia Solidária e Trabalho aqui do Maranhão, a Jordânia Pessoa. Secretária, que bom que a gente pode trazer essa notícia boa aqui para os maranhenses e principalmente para os moradores da capital, que a feirinha está de volta oferecendo aí os produtos que são feitos aí por produtores aqui da região metropolitana, não é isso? Isso, a ideia é apoiar essa iniciativa que já existe, né? É fomentar a organização dessas feiras pelos próprios produtores, que são, na sua maioria, agricultores, artesãos, e é incrível porque a maioria são mulheres, então é uma forma também de fomentar o trabalho e a produção das mulheres e dar visibilidade para essa produção. E aqui a gente pode encontrar de tudo um pouquinho, né? Isso, aqui vocês vão ter artesanato, né, produzido pelos grupos de mulheres, vão ter produtos agroecológicos de hortaliças, mel, vários outros tipos de produto que são feitos por esses pequenos produtores, que precisam ter mais visibilidade para inclusive aumentar essa produção e ampliar. Então a CETRIS vem apoiando essa iniciativa nessa perspectiva de ampliar, né, principalmente agora depois dessa pandemia. Então a ideia é que a gente possa melhorar essa estrutura aqui, então a partir das próximas feiras, que acontecem uma vez por mês, a gente vai ter uma nova estrutura, vai ter uma nova visibilidade para esses produtos. Agora, secretária, está tudo acontecendo aqui de acordo com as medidas sanitárias, né? Inclusive até a quantidade de produtores que está hoje aqui nessa primeira edição de retomada, né? Foi diminuída, não é? Isso, nós temos parceria com as organizações, então que executam, que apoiam esses pequenos produtores, e a ideia a orientação que nós tivemos foi essa, inclusive reduzir o número de produtores, o distanciamento entre as barracas, né? O uso do álcool gel, o uso da máscara. Então a ideia é fazer tudo dentro das medidas sanitárias para proteger principalmente a população consumidora que vem ter acesso a esses produtos. Agora a feirinha começou agora há pouco e ela vai até que horas? Aqui inicia a partir das 7h30 e vai até o meio-dia, então todos os consumidores podem vir apreciar um produto sem o uso de agrotóxico, né? Um produto feito pelos próprios produtores e artesãos. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei aqui com a Jordânia, ela é secretária adjunta da CETRIS, né, que é a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. E o que a gente pode ver é que está tudo sendo organizado, já tem gente aqui montando ainda os estandes, daqui a pouquinho começa as vendas, já tem gente vendendo também. Como ela já bem disse, tem artesanato, tem produtos naturais, sem agrotóxicos, como a gente pode mostrar ali à frente, tem sabonete, tem mel também, enfim, tem uma série de produtos aqui dos produtores aqui do Maranhão, que estão sendo, e principalmente aqui da região metropolitana de São Luís, que estão sendo feitos aí e expostos à venda bem no meio da Praça da Alegria, no coração do centro da capital. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelas informações. É uma feira muito legal, esse conceito, né, de trabalho, é um coletivo, enfim, e essa possibilidade de produtos mais saudáveis, com preço justo, inclusive, né? A gente encerra o Bom Dia de hoje, lembrando a você que amanhã tem mais, a partir das 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Outras informações você tem no portal MA10. Amanhã a gente vai falar sobre a saúde do homem. Fique ligado, aqui no estúdio, o urologista vai falar com a gente sobre esses cuidados com a saúde masculina. A todos um ótimo dia. A gente encerra com imagens da feirinha lá no centro da cidade, na Praça da Alegria, com essa feira agroecológica. A todos um ótimo dia. Amanhã a gente se reencontra às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.